Atenção, o programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Agora na Cidade AM, saúde em dia, muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Doutora Arruda Bastos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Excelente da Saúde, comando do Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação. Estamos iniciando mais uma edição do programa Saúde em Dia. O programa Saúde em Dia é uma produção, fica a cargo deste amigo de vocês, Arruda Bastos, e do doutor Ricardo Pessoa. O programa é uma parceria entre a Associação Médica Cearense e a Arruda Bastos Comunicação. Os ouvintes podem participar através do nosso WhatsApp. Aqui é Fortaleza 859-9925-1122. E podem assistir também no Instagram da Associação Médica Cearense. O Fernando, que caiu da cama hoje bem cedinho, viu, Ricardo? Chegou aqui 6 horas da manhã e já estava aqui para transmitir esse programa ao vivo para todos os nossos internautas. Como sempre, estou aqui com o presidente da Associação Médica Cearense, doutor Ricardo Pessoa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Mais uma vez aqui, deu um prazer com a doutora Cristina Façanha. Ontem, o doutor Arruda teve um evento lá no auditório da Associação Médica com os estudantes de várias faculdades, discutindo diabetes e gestação. Foi muito rico, até meio-dia. Tinha cerca de 50 estudantes ainda discutindo, né? Foi bem interessante. E a doutora Cristina Façanha vai ser a nossa entrevistada de hoje. Doutora Cristina Façanha é endocrinologista, mestre em saúde pública e doutora em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará. Ela atua como professora do Centro Universitário Unicristos, é coordenadora do Ambulatório de Diabetes e Gravidez do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão e diretora-geral também do mesmo centro, do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do Estado do Ceará. Doutora Cristina, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom Prazer dia. enorme estar aqui com vocês hoje. Pronto, lembrando que o programa é transmitido, como falei, pelo Grupo Esperança, através da Rádio Esperança FM 106.1. Grupo Cidade, através da Rádio Cidade AM 860. Então, os ouvintes podem participar também no Instagram da Associação Médica Cearense. Doutora Cristina, no começo do programa eu queria conhecer um pouquinho mais da nossa entrevistada. Eu falei que a senhora é professora, que a senhora é endocrinologista, que a senhora é mestre e doutora em saúde pública. A senhora terminou em que faculdade? Mas eu gostaria, antes disso, tá, Ricardo, saber um pouquinho mais da sua vida. A senhora é do Ceará, quem são seus pais, onde é que a senhora estudou, e por que resolveu fazer medicina e por que resolveu fazer principalmente endocrinologia? Saúde em Dia, entrevista. Bom, então, vamos começar com essa história. Eu nasci em Filadélfia, nos Estados Unidos, e sou filha de cearenses. Meu pai é médico e ele foi para os Estados Unidos na época de estudar, né? Ele terminou medicina, foi lá fazer residência de cirurgia e ficou lá durante 6 anos. E lá eu nasci. Muito cedo vim para cá, para o Brasil, com ele e a minha mãe. Meu avô também era médico, tinha um hospital, meu avô era obstetra, né? Obstetra da Refesa. Sim, sim. E... Olha, falou em Refesa, o nosso Jorginho aqui, que é torcedor do Ferroviário, ficou todo satisfeito. Meu avô foi um dos fundadores do Ferroviário. O Ferrinho está no sangue. Olha aí, está vibrando com as 2 vitórias do Ferroviário agora, nos últimos dias. Aliás, Ricardo, olha, hoje é aniversário de um grande clube, né? Hoje, 2 de junho de 2024, o Ceará Esporte Clube está completando 110 anos de fundação. Opa, viva o vozão. Bem ouvido, né? Meu pai ganhou sexta, né? Ganhou sexto, ganhou mais um. Sim, Ganhou doutora, mais mas um. diga aí. Então, e aí eu fui criada aqui, estudei aqui em Fortaleza. E, na verdade, sou americana de direito, mas brasileira de fato, né? Então, agora, fale o nome do seu avô. Meu avô era o Raimundo Porfírio Sampaio, chamavam ele de Doutor Mundico, né?
fazia muito parto aí pelas Sim. vias aí da férrea Uhum. do Ceará Efesa fora. era uma potência enorme, né? É verdade. Efesa era uma potência grande, né? Uma pessoa extremamente alegre, Uhum. né? Certo. E o seu pai, doutor Meu Porfírio? pai é o Dr. Porfírio, oncologista, né, Uhum. professor da faculdade, criador da residência de cirurgia do HGF, Uhum. né? Uma pessoa também muito atuante na época. E foi o dele. primeiro a implantar no Ceará a quimioterapia, foi isso? Pra câncer? Sim, verdade. Então o Ceará deve, a oncologia do Ceará deve muito ao Dr. Porfírio. Lembro bem do Dr. Porfírio no Instituto do Câncer do Ceará, na direção, junto com o Dr. Valdemar de Alcântara, junto com o Dr. Haroldo Joaçaba, junto com o Dr. Porfírio Sampaio, Dr. Lúcio Alcântara, Roberto Cabral, Aguiar Ramos. Olha, eu sou novo, tá? Mas nesse tempo eu era estudante. Eu estava né? aqui só fazendo as contas. Pois é, olha, eu sou novo, eu só porque eu desde o segundo ano de faculdade que eu vivia dentro do Instituto do Câncer do Ceará. Fui um dos primeiros estudantes bolsistas do Registro de Câncer, do Marcelo Gurgel, né, no Instituto do Câncer do Ceará. Então, convivi com essa geração toda, me dava muito bem com o Dr. Haroldo Joaçaba, depois com o Sérgio, né? E Pois com é. esse grupo todo da oncologia, também o pessoal da Santa Casa, todo o grupo de oncologia da Santa Casa, que era um grupo grande, né? Tinha o Álvaro, tinha o Campiero também que trabalhava lá, tinha um grupo grande de Na cirurgiões época da gente, a oncologistas, gente Paulo entrava, Ernesto. a gente entrava muito cedo, né? Eu me lembro que sim. no meu primeiro, quando eu fiz o primeiro semestre da faculdade, eu virei para o papai e disse, papai, eu sou acadêmica de medicina, eu quero estudar, quero Uhum. trabalhar. Uhum. Aí ele disse, vai para a praia, menina? Eu disse, pai, eu tenho que trabalhar. Aí ele me levou, comprou uma roupa para mim, me levou, me entregou para a irmã Carolina, no Curadares. Sim. E lá eu passei minhas férias, aprendendo a lidar com as pessoas, trocar o paciente, né? Fazer essa lida com o paciente, que é uma coisa muito importante que a gente tem que os estudantes têm que aprender hoje em dia. Qual foi o colégio que você estudou aqui? Eu estudei no Colégio da Imaculada Na Conceição, Conceição. todo o grupo das Imaculetes aí, Sim. Uhum. né? E depois no Colégio Cearense. Pronto, então eu também estudei no Colégio Cearense, Sim. estudei minha vida todinha no Colégio Cearense, só que a minha turma é de 74, né? A senhora entrou lá em que ano no Cearense, lembra? Ixi, eu nem lembro. Mas saiu para a faculdade? Mas Saiu saí do pra cursinho do faculdade. Irmão Valentim ainda? Saí do Irmão Valentim Irmão para faculdade. Valentim, tá. É. E Universidade Federal do Ceará, Sim, isso? fiz UFC. E é turma de que ano? Eu formei em 93. 93. Uhum. Certo. E por que escolheu endocrinologia e não entrou na oncologia? Eu me apaixonei pela endocrinologia já na fisiologia, Ruda. Assim, é uma coisa que eu achei muito, é muito interessante a endocrinologia, a forma como os hormônios interferem com todos os sistemas, interagem com todos os sistemas da pessoa. Eu acho isso uma coisa muito bacana. E atraiu de cara. Então, Ricardo. E na endocrinologia, a senhora tem também um gosto muito grande pelo diabetes, né? Pois é, eu gosto muito de cuidar, sabe, Ricardo? O pessoal fala que eu gosto muito de me meter na vida das pessoas, né? Eu gosto muito de cuidar e o diabetes dá pra gente essa oportunidade. Diabetes é uma condição crônica que acompanha a pessoa ao longo da vida, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, assintomático, então a pessoa não percebe o que tem. Então, é muito importante que a gente, como profissional de saúde, reconheça e seja capaz de conquistar o paciente, de explicar direitinho, de mostrar para ele o que está acontecendo, quais são seus riscos e principalmente o que pode ser feito. Não de uma forma punitiva, mas aquela de agregar ele para a gente, né? E isso é muito importante, porque pequenas modificações da forma como a pessoa percebe esse diagnóstico faz diferença por tudo que ele vai ser o resto da vida. Eu acho isso muito importante. Ricardo, chegou a primeira pergunta aqui pelo WhatsApp, como sempre, da professora Núbia, que ela escuta sempre o nosso programa, e já que foi falado de diabetes, ela pergunta o seguinte, doutora Cristina, o que é diabetes? Quais são os tipos mais comuns? Vamos responder essa nossa ouvinte. Pode responder, professora Núbia. Então, diabetes são qualquer condições que tenha hiperglicemia, que acumule a glicose alta no sangue, de forma crônica, né? E a glicemia alterada por longo tempo vai levar a complicações agudas e crônicas, né? Então, existem vários tipos de diabetes. O tipo mais frequente é o diabetes tipo 2,
em que a epidemia que a gente tem tido agora, né? É um diabetes que se caracteriza por um aumento, geralmente aumento de peso, aumento da resistência à insulina, que é a dificuldade da insulina de agir. A glicose vai se acumulando devagarzinho no sangue, até que vai provocando doenças, né? Ela geralmente está associada à obesidade, a hábitos complicados da vida, né? Sedentarismo, má alimentação, estresse e outras doenças que também fazem o pacote da resistência à insulina. O diabetes tipo 1 é um tipo de condição que é autoimune. Há uma destruição autoimune das células que produzem a insulina no pâncreas, né? E geralmente ela acontece rápido. Rapidamente acontece a reação autoimune, aí vai parando e para de funcionar. Esses pacientes são dependentes da aplicação de insulina exógena, né? Para o resto da vida, né? O tipo de tratamento da pessoa que tem diabetes tipo 1 é a insulina. O tipo de tratamento da pessoa que tem diabetes tipo 2 é o mundo. Depende se ele tem mais resistência, se é um diabetes tipo 2 obeso, magro, pode ser comprimido, vários tipos. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem vários tipos de comprimido para isso, né? E, eventualmente, pode chegar a uma falência pancreática e necessitar de insulina ao longo da vida. Desculpa. A gente tem também o diabetes gestacional, que é um tipo especial de diabetes, que acontece só durante a gravidez por conta dos hormônios da gestação e desaparece geralmente após o parto, mas ele funciona como um alerta, um aviso de que o diabetes provavelmente vai vir depois, né? 70% das mulheres que têm diabetes gestacional acabam desenvolvendo diabetes tipo 2 ao longo da vida. E algumas coisas diferentes, alguns diabetes tipo genético, que a gente chama de MOLD, também existe. O diabetes mais comum é o tipo 2, né? Sim. Principalmente com a mudança dos nossos hábitos aqui no decorrer dos anos, como você falou, tem aumentado muito. Sim. E na maioria das vezes ele é assintomático, né? Porque como é um acúmulo lento, e aí como é a grande dificuldade que você tem de convencer uma pessoa a tomar uma medicação, mudar o hábito de vida por uma coisa que ele não sente nada, né? Isso é difícil, né? Então a gente mudar assim. Pois é, porque esse negócio de hábito é uma coisa interessante, né? A gente tem o jeito que a gente come, o que a gente faz nas nossas horas vagas, no nosso dia a dia, o que a gente gosta de sentar na frente de uma televisão e beliscar alguma coisa, realmente uma coisa muito difícil. E hoje em dia no Brasil são 20 milhões de pessoas com diabetes. Isso é uma loucura, né? Muita gente. 20 milhões é a Holanda. Exato, mas são em torno de 10,5% da população, né? Então, a gente... E o diabetes está começando cada vez mais cedo. Então, é importante... Eu acho que, a primeira coisa que eu costumo fazer, a gente pede os exames. Graças a Deus, a educação em saúde se tem falado muito sobre os riscos do diabetes, então a gente tem conseguido, pelo menos, introduzir isso daí. Mas, inicialmente, eu costumo mostrar, né? Do que está acontecendo. A gente precisa conversar, principalmente da importância das atitudes da pessoa no controle e principalmente ter empatia, né? Não adianta você chegar, olha, você não pode isso, não pode aquilo, está proibido, né? Porque aí fica uma coisa complicada. Eu também acho muito complicada aquela história que a gente fazia antigamente, né? Olha, se você não se cuidar, você vai ficar cego, você vai perder o pé, você vai... E aí, de repente, o paciente não consegue fazer todas aquelas modificações que você sugeriu. Na consulta seguinte, daqui a 4 meses, o cara ainda está enxergando, ainda está com o pé e não está sentindo nada de doutor, era doido, né? E aí não te acredita nunca mais. Doutora Cristina, a senhora, eu vi aqui no currículo que a senhora é professora lá da Unicristo, né? Também Sim. sou professor, essa semana nós lançamos lá a coordenação de cultura e artes. Nós vamos trabalhar muito essa parte de educação e saúde. Uhum. Eu fui convidado pelo doutor Zé Lima, nosso querido reitor, para introduzir, para criar essa coordenação de cultura e arte da Unicristo. Eu sou também professor lá há 15 anos e nossos alunos escutam sempre o programa. Tem aqui a Carolina que quer saber o seguinte, doutora, ela quer lembrar os fatores de risco. Ela coloca aqui, pergunte à professora Cristina os fatores de risco para diabetes. Então, eu acho que só em viver no mundo de hoje já é um risco, né?
O fator de risco principal do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, é a obesidade, né? Que dificulta muito o corpo de conseguir trabalhar, metabolizar bem o açúcar. A má alimentação, a alimentação de hoje é muito rica em carboidrato, fast food, alimentos ultraprocessados que provocam inflamação no corpo. Isso associa. História familiar de diabetes, principalmente as famílias diretas, pai, mãe, avós, né? A presença de você ter tido uma história, mulheres ter tido uma história de ovário policístico ou de diabetes gestacional, é um risco importante. A presença de outras doenças associadas à resistência à insulina, colesterol alto, hipertensão, né? Hiperuricemia, enfim. Né? O sedentarismo, nosso grande problema atualmente, né, da nossa sociedade. A gente se mexe cada vez menos e a gente precisa. A natureza não fez a gente para isso, né? Nem para comer demais, nem para ficar parado. Eu queria aqui só relembrar que hoje é o aniversário do pai do Fernando, o senhor Antônio Araújo. E o nosso ouvinte, né, senhor Antônio Araújo, um prazer de... Nessa data ele está escutando o programa e eu acho que foi por isso que ele chegou aqui 6 horas da manhã, porque ele tem que chegar cedo em casa, né? Porque olha aí, viu? O Fernando está com prestígio aqui internacional. O Jorginho já soltou, falou em ferroviário, ele está hoje todo alegre, já soltou vinheta umas 3 vezes aí. Está bem ativo aqui. Isso, então um grande abraço para ele, né? E falando em ouvintes, eu tenho muitos confrades das academias aqui do Ceará que escutam o programa, né? Lá na Sobrante, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, que eu sou presidente atual, tem muitos confrades, Marcelo Gugel, que já esteve aqui no programa, Dr. Luiz Moura, que já esteve aqui no programa, a doutora Adriana Forte, lá na Academia Cearense de Medicina, Dr. João Martins, lá na SEMES, a Academia Cearense de Médicos e Escritores. Então, um grande abraço para eles. Daqui a pouco eu vou postar para eles escutarem o programa completo, tá? Esse programa está sendo gravado, o Jorginho grava o programa, daqui a pouco nós disponibilizamos todo o programa. Como também o Fernando está gravando aqui para a MC, transmitindo ao vivo, daqui a pouco nós transmitimos o programa nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então, Ricardo. Doutora Cristina, teve um evento agora aqui, né? Que além da discussão da diabetes e tudo, que é muito rica e proveitosa, um evento nacional, né, que foi aqui em Fortaleza, teve também um grande notícia, né, para os pacientes do sistema de saúde, é isso? Pois é, nós tivemos recentemente aqui o Fórum Brasileiro de Atualização e Inovação de Diabetes, que é um evento nacional que aconteceu aqui em Fortaleza. Nós tivemos 800 pessoas participando do evento, foi um evento muito rico, muito interessante, lá no Centro de Eventos. E nesse fórum, uma coisa que a gente da coordenação do evento fez questão foi trazer coisas importantes para a nossa sociedade local. Nós tivemos 3 workshops importantes de pé diabético, um workshop prático de pé diabético, de diabetes gestacional, e nós tivemos um workshop de tratamento do diabetes no SUS. Né? Você sabe que nos últimos anos tem aparecido muitas medicações novas, interessantes. A gente tem entendido mais como é que funciona o mecanismo da doença diabetes tipo 2 e remédios novos que atuam nesses mecanismos foram desenvolvidos. Mas, infelizmente, essas medicações têm um custo alto, né? E aí a incorporação dentro dos procedimentos do SUS tem sido muito lenta, né? Até por conta da quantidade de pessoas que necessitam dessas medicações, infelizmente. E aí, recentemente, nós tivemos a incorporação no PCDT de tratamento de diabetes tipo 2, nós tivemos a incorporação da dapaglifosina, que é uma medicação que tem uma atuação interessante dentro do diabetes, baixa glicemia, e atua também na prevenção de doenças cardiovasculares, doença renal. Isso foi uma situação um evento muito importante para as pessoas, para os profissionais de saúde que atuam diretamente com o paciente a nível de saúde pública. Estamos apresentando o programa Saúde em Dia pelo Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação. Os ouvintes podem continuar encaminhando suas perguntas para o WhatsApp do programa. Eu tenho aqui várias perguntas também do interior, principalmente da região de Itapipoca, que sempre participa diretamente do programa, como é o caso da dona Joana Lima, que é da Praia da Baleia, que ela escuta sempre o nosso programa.
A senhora falou aí com relação a medicamentos novos, né, que vão ser brevemente, talvez, incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Mas dentre esse tratamento tradicional, ela pergunta aqui, o que é que o paciente no interior, o paciente mais carente, as farmácias do SUS, a rede de farmácias populares, tem um arsenal terapêutico para tratar a maioria dos casos dos pacientes diabéticos, doutora? Sim, nós temos. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Pode responder. Sim. Sim, o diabetes tipo 2 é uma doença que tem, tanto tem uma falta de produção adequada de insulina, mas também tem uma resistência na sua ação. Então, os dois principais medicamentos classicamente usados para tratar, que atuam nesses dois lugares, a gente tem a metformina, que atua na resistência à insulina, e a gente tem o grupo das sulfonilureias, que atua exatamente estimulando o pâncreas a produzir insulina, que aqui no Brasil nós temos a glibenclamida e a glicazida. Né? Então, com esses dois medicamentos, a gente consegue abordar uma grande parte de pacientes com diabetes a nível de SUS, diabetes tipo 2 no SUS. Quando necessário, a gente adiciona insulinas, a gente tem insulinas de ação mais lenta e de ações mais rápidas, de acordo com o ajuste, de acordo com a necessidade do paciente. Tem um ouvinte que perguntou aqui, teve uma crise de insulina um tempo atrás, né? Dificuldade de se conseguir. Hoje está superado? Infelizmente, às vezes a gente tem esses problemas de logística, né? Mas nós nunca deixamos de fornecer insulinas para pacientes. Infelizmente, como que diz, os problemas de logística existem e aí a gente tem que estar muito atento. Isso é uma obrigação que a gente tem como prestador de saúde, de disponibilizar esse medicamento que é fundamental para a vida das pessoas. E Cristina, falando aqui em insulina, o diabetes tipo 1, como você falou, né, começa mais jovem, né, tem a doença autoimune, o paciente é dependente de insulina, né? Sim. E a gente sabe que hoje existem novas formas de bombas de insulina, né, que tem um custo razoável, né, para poder pro paciente poder usar, mas que isso traz uma segurança do controle glicêmico, né? Isso, o sistema de saúde, ele tem bomba de insulina? Não, ainda não. Sabe, Ricardo, uma coisa que a gente discute muito. Existem novas tecnologias que estão entrando cada vez melhores e mais interessantes dentro do diabetes. Mas eu vou te dizer uma coisa, de todos os remédios e novas tecnologias, etc., que têm mudado, têm aparecido para o tratamento de diabetes, independente de público ou privado, a gente continua, infelizmente, com a média de hemoglobina glicada das pessoas com diabetes no mundo muito baixa. E a minha atribuição a isso é de que a maior parte do tratamento das pessoas com diabetes, ele é feito não pela tecnologia ou pelo remédio, mas pelo paciente. E a gente, profissional de saúde, precisa muito lembrar disso. Então, as tecnologias são maravilhosas, elas fazem um mundo de diferença. Os remédios novos idem, mas é necessário que para usar, além de ter acesso economicamente falando às bombas de insulina, o paciente precisa entender sobre a sua doença, ele precisa monitorizar a glicemia, ele precisa entender que ele precisa fazer certos ajustes. O bacana é que essas novas tecnologias estão cada vez mais assumindo o papel de tomar decisões, mas ainda não é o fato. A gente tem, a maioria das bombas de insulina que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, o paciente é quem tem que tomar uma atitude. Ele tem que calcular o bolos, ele tem que calcular o fornecimento de insulina basal e insulina bolos. Então, a gente tem que ter muito cuidado em achar que a bomba vai fazer isso pelo paciente. Ele não vai, né? O paciente é importantíssimo, o paciente é importantíssimo. Na doença, né? Nas novas tecnologias, cada vez mais isso tem. Por exemplo, a gente já tem bombas que elas são capazes de... A glicose está caindo demais, elas são capazes de autodesligar para evitar uma hipoglicemia. E isso é um conforto, não é nem um conforto, salva a vida das pessoas, faz a grande diferença. Né? Então, a gente tem esperança de que sim, cada vez mais isso se torne mais disponível, mais acessível para as pessoas, né? Para as pessoas que precisam. Doutora Cristina, eu lembro, a senhora
eu citei aqui no seu currículo que a senhora é diretora-geral do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. Sim. Eu lembro, na minha época de secretário, de 2007 até mais ou menos 2014, 2015, existia uma grande demanda judicial, né, desses medicamentos para diabetes. Aqui e acolá nós fornecíamos administrativamente, outras vezes só com uma liminar, uma decisão judicial. Isso no momento, como é que está o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão e se a senhora tem conhecimento, como anda essa judicialização? O Centro de Diabetes está ótimo, muito obrigada. Também com a diretora como a senhora e com a Adriana também, que foi diretora há muitos anos, ela poderia estar em melhores mãos. A problemática das demandas judiciais do tratamento do diabetes no SUS é uma coisa que enfim, é muito difícil da gente discutir, né? A gente vê o lado do paciente e, com certeza, pela universalidade do SUS, a gente tinha que ter disponível do melhor possível, independente do que fosse. Mas, infelizmente, como eu já falei, tem 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E o recurso é finito. Então, a gente precisa, pensando na coletividade, né, distribuir da melhor forma possível. Realmente eu não queria entrar nesse mérito, porque é uma coisa muito complicada e eu precisaria passar o dia inteiro falando sobre isso. Assim, a gente poderia discutir bastante sobre isso. Mas existem, sim, demandas judiciais para tratamentos diferentes, alguns deles extremamente justos e relevantes, né? Acho que a maioria deles, mas por conta das pessoas, né? A gente está tratando pessoas, a gente não está tratando grupos, né? E aí a coisa se torna diferente. Insulina não pode faltar, monitorização da glicemia não pode faltar, os medicamentos básicos não podem faltar. Então, é uma situação realmente muito difícil. Tem uma paciente aqui, lá do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, que está dizendo que realmente o que a senhora está falando é verdade, o centro tem melhorado dia a dia, né, porque é um centro multiprofissional, né, tem oftalmologista, não é isso? Nefrologista, cirurgião vascular, né? Fale um pouquinho assim dessa equipe da senhora do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. É uma equipe realmente de muitas especialidades, né? Porque o paciente diabético não pode ser atendido só pelo endocrinologista, não é verdade? Sim, com certeza. O Centro de Diabetes, assim, da cabeça da mãe do Centro de Diabetes, doutora Adriana Costa Forte, criou uma unidade com tratamento futurístico. Há 35 anos atrás, criou o centro, já foi o primeiro centro de atendimento interdisciplinar do SUS aqui no Brasil, né? Nós somos o primeiro, né? Cearense é danado, né? Cearense é. E aí a gente trabalha lá, todo paciente que nós é atendido pela equipe interdisciplinar. Ele chega, ele passa pelo atendimento, a consulta de enfermagem, e de lá ele é distribuído e vai por endocrinologista, caso necessário for, todas as especialidades afins relacionadas ao controle e às complicações do diabetes, a gente tem lá no centro. A gente tem endócrino, cardio, nefro, a gente tem neuro, a gente tem cirurgião vascular, oftalmologistas, né? A gente tem enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, odontólogos, enfim, a gente fisioterapeutas, nutricionistas, educador físico, a gente tem essa abordagem completa para as pessoas diabéticas. Eu acho que essa interdisciplinaridade é fundamental no tratamento das pessoas diabéticas. Bom, tem outra paciente aqui que perguntou, não é paciente, estou perguntando muito de paciente, pode ser todo paciente. A dona Luciana Lima, aqui é de Sobral, eu tinha feito essa pergunta aqui. Ela disse que escuta muito falar da médica dela, olha, tenha cuidado com os órgãos-alvos do diabetes, olha os órgãos-alvos e tal. Ela queria que a senhora explicasse um pouquinho, assim, de forma prática, quais são esses órgãos-alvos do diabetes? Pois é, a gente chama de órgão-alvo e são aqueles órgãos que são mais agredidos pela situação de glicose alta ao longo da vida, né? Veja bem, não é uma glicemia alta uma vez ou um período curto que vai provocar lesões, mas essa hiperglicemia crônica que a gente, mas tá mais ou menos, depois eu cuido e etc. E aí ao longo, quando você vai perceber, a gente tem lesões, pode acontecer lesões para o diabetes nos olhos, né? E aí a gente tem as retinopatias diabéticas chegando à cegueira. O diabetes é a primeira causa de cegueira no mundo. Jorginho tem. Né? Jorginho? Tá melhor agora, né?
nosso operador. E existe tratamento para isso, né? Existe prevenção, a cuidado da coisa, existe da glicemia, existe tratamento, né? Órgão-alvo, vamos voltar. Vamos lá. O olho, né? O rim, né? E a gente tem a retinopatia, diabetes é a primeira causa no ingresso no programa de diálise. O coração, o diabetes é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Os vasos, tanto pequenos quanto longos, grandes, né, grossos, que são a macrovasculopatia. E aí a gente tem o famoso pé diabético, que são um conjunto de lesões que acabam dificultando a sensibilidade e a cicatrização e a circulação das extremidades, dos pés das pessoas com diabetes, levando, infelizmente, à amputação principal, porque o diabetes é a principal causa de amputação em adultos e jovens aqui no Brasil. Falando aqui, o pé diabético é uma condição muito frequente, né? E, inclusive, você até falou aí do fórum que teve, né? Sim. O pé diabético. Uhum. O que é que o diabético precisa fazer, o cuidado, porque ele tem que ter um cuidado especial com os pés, né? O que é que ele tem, assim, do ponto de vista prático, assim, que ele pode fazer? Eu não sei aí algum de vocês, ouvintes, se veste a carapuça, mas assim, é muito frequente, a gente toma banho, né? E a gente se enxuga todinho, mas os pés a gente faz assim, pouco em cima do tapete, e é isso, né? E é isso que a pessoa com diabetes não pode fazer. A gente se dá o luxo de fazer isso porque a gente tem sensibilidade normal, a gente tem circulação adequada nos pés, né? Que aí é capaz de não defender. Se a gente tiver um machucado, a gente sente, né? E aí corre e vai olhar o que está acontecendo. Infelizmente, as pessoas com diabetes, exatamente por esses nervos mais longos, eles acabam sofrendo lesões ao longo da vida por causa dessa hiperglicemia, né? E aí a pessoa não sente adequadamente um machucado que seria capaz de provocar dor. Veja bem, a dor, ela nos defende, né? E o paciente diabético não sente. Aí esse pequeno machucado vai se tornando maior, a circulação do diabético é ruim, ele não cicatriza, a defesa, né, os sistemas de defesa do diabético é ruim, as bactérias entram e a ferida se torna mais grave, até que chega um momento que a gente tem um problema muito difícil de resolver. Estamos apresentando o programa Saúde em Dia pelo Grupo Cidade, Grupo Esperança. Falando em Grupo Esperança, doutor Ricardo, um abração para o doutor Costa Campos, que viabiliza a transmissão do nosso programa para todo o interior do estado, principalmente a zona norte aqui do estado do Ceará. Bom, outra pergunta chegando aqui do programa. Doutora, a senhora falou em hemoglobina glicada e tal. Como é feito o diagnóstico do diabetes? Tem um ouvinte perguntando, bom, eu não sei se sou diabético, eu às vezes faço o exame e não dá nada, mas para que a pessoa tenha segurança de que não é diabético, o que é necessário realmente o paciente fazer? Ou o médico lá da unidade de saúde, lá do postinho de saúde, ele deve ter atenção de solicitar do paciente? O diabetes, a maioria dele é assintomático, né? Então, a gente precisa rastrear. A gente precisa fazer uma glicemia de jejum, é o rastreamento principal. Em pessoas que têm muitos fatores de risco e a gente não consegue estabelecer esse diagnóstico através de uma glicemia, a gente pode fazer um teste de tolerância à glicose, que é um teste que você faz tomando uma solução de dextrosol, 75 gramas de dextrosol, e colhe o exame em jejum e colhe o exame 2 horas depois e checa como é que está a glicemia. Uma glicemia acima a partir de 126 faz o diagnóstico de diabetes em jejum e acima de 200 faz o diagnóstico de diabetes depois do teste. O normal é que a glicemia fique no jejum até 100 e depois de alimentar-se, ou depois do teste, até 140. Pessoas que têm acima de 126 são diabéticas, pessoas que têm acima de 200 são diabéticas. E aquelas que estão no meio, tipo, entre 100 e 126 em jejum, ou entre 140 e 200 depois do teste, a gente considera o pré-diabetes, ou uma pessoa que tem uma intolerância à glicose. Essas pessoas têm um altíssimo risco de desenvolver diabetes, mas elas estão naquela faixa que é uma situação reversível, em que a gente, cuidando, pode evitar a instalação da doença. Certo. E 2 outros exames, a hemoglobina glicada e aquele teste pós-prandial. Ainda se realiza com frequência o teste pós-prandial, sim? Claro, é porque são testes de controle. O teste pós-prandial é um exame que a gente faz para o controle da doença, né?
a pós-prandial é uma coisa difícil de você estabelecer como diagnóstico, a não ser que assim, ele dê acima de 200, aí já é diagnóstico, né? Se não, eu vou ficar sem saber, porque depende do que a pessoa comeu. Mas a hemoglobina glicada é um exame que tem cada vez mais se estabelecido, porque ela mede, a hemoglobina glicada ela dá uma média, ela dá uma média da tua glicemia nos últimos 90 a 120 dias, né? Então, pessoas que têm uma média glicêmica mais elevada, elas provavelmente estão caminhando para isso, para o diabetes. Uma hemoglobina glicada acima de 6,5 estabelece também o diagnóstico de diabetes nessas pessoas. Ricardo. Doutor, mandar um abraço aqui para a doutora Angélica Pascoal, doutor Fernando Melo. Sim, Fernando Melo está lá no sítio dele, lá na Calcaia, é isso? Será que Fernando Melo Pois é, por lá? estão assistindo, a equipe da MC. A Cid Neumann também, a doutora Cid Neumann está lá, estão todos em Calcaia lá no sítio. Para minha esposa, Cristina Pessoa, também está assistindo. Eu disse a ela que ela Olha aí. sobre para me corrigir. Porque ela disse que eu interrompo muito as pessoas. Não, Por mas isso que eu você já passou por nota, você já passou por média. No meu tempo, você ia dizer, você tem que ter média 7 para passar, se eu não estou lembrando. Você já passou por média, você não fazia nem as provas finais, né? Dá um grande abraço também aqui para a Marcília, que é minha esposa. Aliás, esse ano sim, mas este mês, no dia 12, dia dos namorados, nós estamos completando 45 anos de casal. Olha só. Dia 12 de junho, parabéns antecipados. Ela também sempre escuta o programa e diz a mesma coisa também. Às vezes você interrompe o entrevistado. Aí, bom, nós aprendemos com o Faustão. Eu não aprendemos com o Faustão, não fez tanto sucesso, ainda faz tanto sucesso. O Faustão, quando está entrevistando, ele interrompe. Ele pergunta e responde às vezes, na mesma hora, né? Doutor Cristina, tem uma pergunta aqui de um paciente, de um ouvinte nosso, com relação, diabetes gestacional. Podemos começar alguma coisa com relação a isso, né? Tem um ouvinte que perguntou, a senhora citou rapidamente aí, diabetes gestacional, mas tem aqui essa pergunta, que é o seguinte: se a gestante fica diabética, após o parto, ela vai continuar diabética, doutora? A dona Lúcia está perguntando isso aqui. Ô, dona Lúcia, obrigada pela sua pergunta, mas eu vou interromper de novo aqui, igual vocês, porque vocês mandaram um abraço para as consortes de vocês. Eu vou mandar um abraço para o meu também, Fernando Façanha, meu esposo, médico, também ortopedista, filho de ortopedista, neto de ortopedista. Sim. Aliás, você estava falando do Ceará, do Bozão. Aliás, nós demos um título de sócio honorável da Academia Cearense de Medicina. Inclusive, a gente estava lá. Ele fez, inclusive, a fala, né, agradecendo a família e tudo. Foi muito emocionante. O doutor Fernando, ele foi diretor do Ceará, não foi? Foi presidente do Ceará por muitos anos. Presidente no tempo do Ceará estava numa época boa. Dois médicos, o Ceará teve muito sucesso. 3 médicos, doutor Euler Pontes, o Ceará foi muito bem na época do doutor Euler Pontes, no doutor Fernando Façanha e no doutor Eulino Oliveira. 3 grandes médicos. Nessa época o Ceará foi bem. Outros presidentes também, mas o Evandro Leitão teve uma boa gestão e tudo mais, né? Sim, doutor, então a senhora mandou um abraço, mas se a gestante fica diabética após o parto, ela vai continuar diabética? Lúcia, então, assim, essa coisa do diabetes gestacional é uma condição muito interessante. O que acontece? O diabetes gestacional, ele acontece só durante a gravidez, em mulheres que têm algo. Toda mulher, quando engravida, ela precisa, uma sobrecarga muito grande do pâncreas, porque ela precisa produzir mais insulina para conseguir vencer os hormônios da placenta, que acabam atrapalhando um pouco o metabolismo da glicose da mãe, né? Justamente isso acontece, Arruda, para poder fornecer mais, priorizar a glicose para o feto, né? Nutrição, priorizar a nutrição do bebê. E aí, às vezes, em alguns momentos, a mulher que já tem alguma dificuldade de metabolizar a glicose antes da gravidez, seja ela porque ela precisa de produzir insulina a mais, né? Ou porque ela tem um pâncreas mais preguiçoso, que não contém um potencial tão grande assim, quando ela engravida diante dos hormônios da gravidez, esse problema que era discreto aparece, né? E aí a gente tem o diagnóstico de diabetes gestacional, a gente precisa cuidar e tratar. Depois que tem o parto, você tira a placenta e esse problema a mais
desaparece, ela volta o que era antes. Só que o diabetes gestacional é como se fosse assim um aviso, um alerta. Ele só acontece em mulheres que têm alguma dificuldade prévia. E ao longo da vida, o diabetes vai progredindo e ela, com frequência, se torna diabética depois do parto. 70% das mulheres que tiveram diabetes acabam ficando diabéticas depois. Por isso, é fundamental que a gente faça uma reavaliação pós-parto. Quem teve diabetes gestacional não curou depois do parto. Reverteu a condição, mas tem risco de desenvolver o resto da vida. E se ela se cuidar, ela é capaz de evitar essa condição. E a diabetes gestacional, ela faz, se por exemplo, nos adultos faz parte o screening do diabético, né? Sempre pedir glicemia, no parto mais ainda, né? Ou na gravidez mais ainda, né? Porque a diabetes gestacional não tem sintomas, né? A diabetes gestacional é totalmente assintomática. Então, ela é um produto de um rastreamento de rotina feito durante a gestação. No Brasil, todas as diretrizes de diabetes, tanto da FEBRASGO, que é a Federação de Obstetrícia Brasileira de Obstetrícia, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes, todos recomendam que seja feita o rastreamento do diabetes de rotina. Uma glicemia deve ser feita na primeira consulta pré-natal para diagnosticar o diabetes gestacional, mas principalmente para diagnosticar aquelas condições prévias de glicose que aparecem na gravidez. Você vê bem que, às vezes, a gestação, muitas vezes, é aquele primeiro momento que a mulher é rastreada, né? Médico, né? Que a mulher vai no médico. Então, você detecta muito frequentemente o diabetes nessa primeira, né? Nessa primeira consulta. E é fundamental, porque esse tipo de diabetes aí, que está já presente no primeiro trimestre, ele é gravíssimo, porque ele está associado ele interfere na formação do bebê. Então, está associado, inclusive, a malformações congênitas, né? Estando livre, está tudo bem no primeiro trimestre, eu vou repetir esse exame na 24ª, depois da 20ª semana, da 24ª à 28ª semana, eu faço o teste de tolerância à glicose para fazer o diagnóstico de diabetes gestacional, porque é exatamente aí nesse momento em que os hormônios da gravidez estão mais assanhados, né, e acaba levando a essa intolerância. Doutora Cristina, tem um ouvinte ainda relacionado com isso. Ela quer saber assim, ela é diabética, né? Então ela já é diabética. O pré-natal é diferente? O paciente que é diabético tem um pré-natal diferente das outras que não são? Sim, ela já é diabética, então primeira coisa, ela precisa planejar a gravidez, mas não é só planejar em termos de desejo. Ela precisa ir no médico, ela precisa ir no endocrinologista para controlar bem direitinho, porque para ela ter uma gestação totalmente normal, igual às outras pessoas, ela precisa engravidar com hemoglobina glicada de 6 ou menos. A hemoglobina ideal para gestar é a hemoglobina glicada de 6 no início da gestação, que diminui o risco de malformações congênitas e de todos os problemas que tem relacionados à gestação, né? Pode continuar. Né? A partir daí, durante a gravidez, ela precisa ser acompanhada, além do pré-natal de rotina, ela precisa ser acompanhada também pelo endocrinologista, para fazer esse ajuste. Toda mulher que tem diabetes antes da gravidez, piora ou complica mais o ajuste do diabetes durante a gestação. E aí precisa trocar a medicação que ela usa para a insulina. Existem formas específicas de se usar a insulina ao longo da gravidez. Por isso ela precisa desse acompanhamento bem certinho. A gente tem um ambulatório de diabetes e gravidez que é aberto lá no centro de diabetes. Quem precisar, a gente pode fazer esse acompanhamento por lá. As policlínicas, viu, Ricardo? As policlínicas regionais, que nós inauguramos na época da secretaria, elas têm pré-natal de risco, né? Uhum. Então, normalmente o paciente diabético é um dos critérios, né? Sim. Para encaminhar aquela gestante para o pré-natal de risco. Tem até uma pergunta de um ouvinte aqui, dona Fátima, ela perguntou se precisa trocar os remédios, né? A senhora está falando que provavelmente sim, passar para insulina, né? Se ela já for diabética. Mas no pré-natal o médico vai fazer vai te orientar. vai dar essa orientação. Cristina, você falou aí que o bebê, principalmente se a glicemia subir no primeiro trimestre, né? Ele tem risco de malformação, né? Então, e se depois ele também
se a glicemia subir no segundo trimestre, também tem risco de outras doenças, né? Malformação talvez não, porque o bebê já esteja formado. E a outra pergunta é se a mãe corre mais risco, sendo com diabetes gestacional, se ela corre mais risco de ter complicações. Na verdade, quando a gente tem a glicose alta no primeiro trimestre, você tem os riscos relacionados ao que acontece no primeiro trimestre, que é a formação. Quando a hiperglicemia ocorre no segundo para o terceiro trimestre, que é onde aparece o diabetes gestacional, né? Você tem riscos relacionados a distúrbio no desenvolvimento desse bebê. Então, a gente vai ter um bebê que é hipernutrido, então ele acaba acumulando mais tecido gorduroso e ele cresce demais, vira macrossômico, ou grande para a idade gestacional. E isso aí não é uma coisa boa, porque infelizmente ele aumenta a gordura, mas diminui massa magra. Ele atrasa o desenvolvimento, o amadurecimento de certos órgãos, né? Começando pelo sistema nervoso central, enfim, coração, o intestino, o fígado, tudo, né? E pulmãozinho também. E aí você tem problemas do desenvolvimento que vão repercutir tanto logo ao nascer, com aumento do risco de desconforto respiratório, porque o bebê não está amadurecido para respirar, né? Problemas da digestão, né? Cólicas e etc., porque o intestino não está amadurecido para ele se alimentar, e por aí vai, né? A icterícia, hipoglicemia neonatal, a glicose baixa demais, porque estava acostumada com muito açúcar dentro da barriga, quando ele nasce, acaba baixando demais a glicemia, enfim, e são coisas que acabam fazendo esse bebê acabar precisando de UTI, terapia intensiva e até aumentando o risco de morte súbita logo ao nascer, né? Ao longo da vida, um bebê que foi formado num ambiente de glicose alta intrauterino, ele acaba sofrendo algumas alterações metabólicas e que persistem para a vida inteira. Então, esse bebê, para sempre, vai ter aumento do risco de obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Existem distúrbios do neurodesenvolvimento também associado a isso. Então, assim, são complicações importantes para a qualidade de vida desse bebê para o resto da vida. Então, a gente precisa cuidar. E minha maior angústia, sabe, Ricardo? É que são assim, a mãe não sente nada. É tão difícil a gente convencer a ela, a gente mostrar para ela que é preciso mudar uma coisa tão básica para ela. Pois é, o tratamento do diabetes, a gente viu aí que pode repercutir muitas coisas, muitas situações. Bebê, né? Uhum. Mas o tratamento, ele é difícil de ser feito? Ele é fácil? Porque a gente também tem um ditado popular, né? Que a mulher deve comer, a mãe deve comer por dois, né? Então, assim, como é que funciona o tratamento do diabetes gestacional? No mundo de hoje, com o aumento maluco da obesidade, do sedentarismo nas mulheres com idade fértil, as mulheres estão engravidando mais gordinhas e mais velhas, esse ditado está totalmente fora do propósito, infelizmente, né? O tratamento do diabetes gestacional, teoricamente, é muito simples. 70% das mulheres com diabetes gestacional conseguem controlar com mudanças de alimentação, né? Mudanças na sua alimentação, ajustes, né? Na alimentação e atividade física. Mas isso daí não é, a gente sabe que na prática isso não é simples, né? É difícil ser feito, ainda mais na gestação, né? Então, precisa de ter uma pessoa que entenda, que ajude a ela a orientar o que é um carboidrato, o que é um carboidrato livre, o que é um carboidrato complexo, quais são os índices glicêmicos das coisas. A gente vê muito no Instagram aí, tapioca é saudável, é extremamente saudável. Mas se uma gestante me come tapioca pela manhã, a tapioca tem um índice glicêmico altíssimo e faz um pico de glicose após o café da manhã. Então, assim, essas coisas simples, né? Do nosso hábito, faz tão parte da gente comer tapioca no café da manhã. E isso daí precisa ser ajustado e ela precisa ter uma orientação a respeito disso. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Como as gestantes com diabetes gestacional devem gerenciar sua alimentação e estilo de vida? Primeira coisa, não coma tapioca, né? Sim. Tapioca Tapioca, bolacha, creme e crack, eu peço, por favor. Olha, creme e crack todo mundo acha que é muito saudável, né? Então, mas assim, na gravidez, o índice glicêmico de muitas, é porque a gente acha que a gente não come duas, a gente come a carreirinha, né? É o pacote, é complicado.
Essa pergunta aqui da dona Luciana, ela disse como as gestantes devem tal. Tem muita pergunta com relação à gestante, né? Quando a insulinoterapia é necessária, no manejo do diabetes gestacional, a senhora até já falou. Eu gostaria de responder essa pergunta. Como a insulinoterapia é necessária, quando a insulinoterapia é necessária no manejo do paciente diabético gestacional? O que acontece é o seguinte, a primeira coisa que você faz é a orientação nutricional, orientar a dieta, atividade física e monitorar a glicemia. A mãe não sente nada se a glicose dela se ela acordou com glicose de 90 ou se foi com glicose de 100, não faz diferença nenhuma. De 80 ou de 100 não faz diferença nenhuma. Então, mas por outro lado, a glicemia da mulher com diabetes gestacional ou mulher com diabetes tem que estar abaixo de 95 em jejum e tem que estar abaixo de 140 depois de alimentada. Olha só como é curto, né? É pouquinho a diferença. E poxa, mas uma glicemia de 145, 150 não faz mal a ninguém. Não faz, ninguém sente nada. Mas para o bebê faz. Então, só tem uma forma de eu saber se o meu diabetes está legal. É se eu furar o dedinho e monitorar a glicemia, né? E aí, a gente costuma dizer que se com dieta, se você tem 2 semanas a paciente em dieta legal, fazendo o melhor que ela pode fazer, né? Porque o legal é esse, é o melhor que você consegue fazer, tá? E ainda assim, você está tendo glicemias acima do alvo, em jejum acima de 95 e após alimentado acima de 140, é indicado, sim, você fazer insulina. Mesmo sem estar sentindo nada, doutora? Mesmo sem estar sentindo nada, tá? Ótimo. Bom, hoje estamos entrevistando a doutora Cristina Façanha, ela que é endocrinologista, mestre em saúde pública e doutora em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará. Ela que é professora da Unicristos, coordenadora do Ambulatório de Diabetes e Gravidez e diretora-geral do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão no estado do Ceará. Lembrando que o programa é um programa que tem a chancela da Associação Médica Cearense. Daqui a pouco o nosso presidente vai falar do arraial do doutor. Opa! E vai dizer, doutor Ricardo, se o paciente diabético, que a gestante diabética pode ir para lá. Porque você só diz aqui que tem pé de moleque, vatapá, munguzá, não sei o quê. A doutora que já dizer o que é que o paciente diabético vai frequentar. Ele vai dançar, gastar um monte de energia. Claro que ele vai. Quais são as atrações, então? Já para dançar, diga quais são as atrações. Dia 15 de junho, né, a partir das 18 horas, no La Maison Coliseu, as atrações Larissa Leite e Zé da Zefa. Olha só, É tá uma festa vendo? com muita gente bonita, alegre, com brincadeiras infantis, quadrilha, eleição do rei do milho e da rainha do milho. Inclusive, a nossa vice-presidente, doutora Isabela Parente, já foi no estilista para ajeitar o vestido. Olha só. Ela gravou um vídeo lá, promocional, inclusive dançando. Né? Isso. Ela ainda está no Canadá ou já voltou? Ela chega terça-feira. Ah, então está no Canadá, está assistindo nosso programa agora. E Olha- quem tiver... Olha a música, viu, Jorginho, viu? E sintam-se todos convidados, né? Quem tiver interesse pode comprar um ingresso aqui no WhatsApp do programa, né? doutor? Pode sim, pode sim. Então, Ricardo, fale um pouquinho mais. Qual é o dia do Dia- arraial do doutor? 15 de junho, no La Maison Coliseu, a partir das 18 horas. E as atrações? Larissa Rita? Leite e Zé da Zefa. E a doutora Cristina vai dizer se o paciente diabético pode ir. Pode, mas Deve pode e deve dançar muito, né? Você sabe que as pessoas com diabetes não tem essa coisa. Não, Precisa né? muito. E precisa muito ser feliz, desestressar. Você sabe, tem noção de quanto o estresse, o sofrimento aumenta a glicemia, né? A depressão, a ansiedade está relacionada ao aumento da hemoglobina glicosilada por si só. Então, pelo amor de Deus, vamos passear, vamos ser felizes. Né? Isso é importantíssimo. Olha aí, então está feito o convite. Mas só para... Estava faltando aí menos de 10 minutos. Tem algumas perguntas aqui, Ricardo. Só correr um pouquinho aqui os ouvintes, né? A senhora já falou como o paciente e as gestantes diabéticos devem gerenciar a sua alimentação, quais são os possíveis impactos do diabetes gestacional na mãe e do bebê, como é feito o diagnóstico, a senhora fala de feito o diagnóstico como é feito para as outras pessoas, não gestantes, né? E os sintomas que a senhora falou que não tem nenhum, né? Existem fatores de risco também para o diabetes gestacional, são os mesmos, doutora?
Arruda, duas coisas. Primeiro, o diagnóstico do diabetes gestacional não é feito como o diabetes Então, comum. pronto, então já né? a resposta essa pergunta aqui vai o muito diagnóstico do diabetes gestacional, os números são diferentes. ótimo. A gente faz o teste de tolerância à glicose, que é feito entre a 24ª e a 28ª semana. A gente tem uma glicemia de jejum, ela tem que estar abaixo de 92, né? Eita, mais baixo. O nível mais baixo ainda. Porque o outro é 100, né? Exato. E aí, 1 hora 180 e 2 horas 153. E qualquer valor, se você tiver um valor alterado em qualquer um desses pontos, já faz o diagnóstico do diabetes gestacional. Então, assim, por exemplo, uma mulher que tem uma glicemia de jejum na 24ª, 28ª semana, de 96 de glicemia, ela não precisa nem fazer o teste. Ela já está feito o diagnóstico de diabetes gestacional, ela já precisa ser tratada. Né? Importante. Ótima pergunta. Aí tinha outra então. coisa que você disse, eram duas, né? E a outra? É da mãe. A mãe, o risco da mãe. Você falou do risco do bebê. O risco da mãe. Então, o diabetes está associado, até pela inflamação que ela gera, né? Está associada ao aumento do risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, que é a principal causa de morte materna no Brasil, né? E a segunda causa no mundo. E aí a doutora Shirley ontem conversou muito sobre isso, né? Doutora Shirley, obstetra, grande abraço, doutora Shirley. E que mais? Aumento de necessidade de parto cesárea, enfim, são várias as complicações associadas. Mas tem uma complicação grave que é a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia. Quer dizer, o risco não é só para o bebê, né? Tem risco para a mãe. também. Distorções de parto, enfim. Então, Ricardo, estamos aqui nas perguntas finais. Tem uma ouvinte, dona Juliana, ela pergunta assim, quais são as recomendações para as mulheres com diabetes que desejam engravidar? Tem alguma recomendação? Sim, importantíssimo. Juliana, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, nós temos assim, mais de 50% das mulheres com diabetes engravidam sem planejamento. É fundamental que você faça o planejamento da gravidez. Procura teu médico, conversa com ele sobre isso. Ele pode fazer te encaminhar para um ambulatório de acompanhamento pré-natal. A hemoglobina glicada, o ácido fólico tem que ser usado, as vitaminas tem que estar tudo bem, o olho tem que ser avaliado, o rim tem que ser avaliado, rastreamento das complicações que devem ser feitas antes da gravidez, porque quem tem já diabetes antes e que tem complicações subclínicas pode piorar durante a gestação, principalmente o olho, a retinopatia é um quadro seríssimo. Então, sim, é fundamental que haja um melhor controle, uma adequação do controle glicêmico, rastreamento de complicações associadas e o uso do ácido fólico. Acompanhamento pré-gravidez previne 70% das complicações em mulheres que têm diabetes prévio. Uma pergunta, a gente está falando muito de gestação, mas e a diabética que não está querendo engravidar no momento? Ela precisa fazer, ela não é mulher, então ela tem que fazer igual com todas as mulheres do mundo. Mas com relação aos métodos anticoncepcionais, existe algum cuidado especial? Existe. A maioria deles é adequado para elas, né? O inadequado é engravidar sem estar preparada, né? Mas ela pode conversar com o médico dela, existe uma adequação. A maioria dos médicos, por exemplo, qual é o DIU, esses DIU de liberação de menor quantidade de hormônios, os LARFs, né? Todos eles são liberados para uso na gravidez. É difícil a gente dizer, porque existem alguns, por exemplo, o que contém estrógeno, eles devem ser feitos com mais cuidado em mulheres que têm mais de 20 anos de diabetes ou que tenham complicações associadas, mas isso é uma coisa individual. Dá uma conversada com o teu médico que isso é perfeitamente adaptável e adequado. Então, Ricardo, chegando à reta final do nosso programa, infelizmente, doutora Cristina Facen está batendo o recorde da doutora Tamires Mariano. Doutora Tamires Mariano, neuropediatra, esteve aqui já 2 vezes, né? Ela veio 2 e foi retransmitido uma vez, graças ao apelo. O seu programa já está aqui no hall daqueles que vão ser retransmitidos. Qualquer domingo desse, nós vamos anunciar, né? Mas, doutora, nós vamos já para o finalzinho do programa. Eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem final. Qual a mensagem final que a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre diabetes e sobre também diabetes gestacional? Tem uma mensagem que a senhora poderia dar agora para os nossos ouvintes? Claro, eu acho, minha mensagem é o seguinte, para as pessoas com diabetes, é muito importante que elas
se informem, né? Elas procurem saber o que está acontecendo com o seu corpo e elas tomem as rédeas do seu tratamento. Ninguém mais do que a pessoa com diabetes para entender o que precisa fazer se ela souber sobre a sua doença, né? Ela precisa ser parceiro do seu médico nas decisões, da tomada de decisão. E principalmente ser sincero, olha, isso dá para mim fazer, isso não tenho acesso a isso eu não posso. E aí a gente junto, na equipe que faz esse tratamento, participando junto, tem condição de escolher qual é o melhor caminho para você. Existem vários caminhos para a gente seguir dentro do tratamento de diabetes, diferentes de métodos de insulinização, diferentes medicamentos, de custos variados, de efeitos variados. A gente precisa adequar e escolher o melhor para você. E a sua participação como paciente é fundamental na melhor escolha. Não esquecendo, doutor Ricardo, nós vamos ter uma mesa especial no Arraial do Doutor, Mesa do Saúde em Dia. Isso. Olha aí, Com tá o nome de vendo? Saúde em Dia, com todos os entrevistados no nosso programa durante o último ano. Esse programa tem 10 anos de existência. Olha só. Parceria com a AMC, nós estamos com um ano já um pouco mais de... Não, esse ano mas você foi o primeiro entrevistado da nossa Foi, parceria. é. Tive uma parceria informal no começo, depois uma parceria mais formal. Doutor Ricardo, eu só suas agradecer considerações aqui finais. a Cristina, né, por mais uma vez brilhante, e convidar os ouvintes para o próximo programa. Ela falou na retinopatia diabética, né? Uhum. E vai ser a doutora Juliana Lucena, que é presidente da Sociedade Cearense de Oftalmo, Muito que bacana. vai falar de prevenção à cegueira. Pronto, próximo domingo, Próximo de domingo. 9 às 10 da manhã. Muito Mas eu bom. queria, antes de encerrar o programa, fazer uma homenagem ao Ceará, fazer uma homenagem ao Fernando Façanha, Foi bom. Muito uma justo. musicazinha aqui pelos 110 anos. Jorginho vai colocar. Aí, Pronto. Das mais vitórias. estou quietinho aqui. O viu? Fernando da Ceará está quietinho. Eu sou vozão, o Jorginho é ferroviário. Né? Mas vai aqui o nosso abraço, né? Um grande abraço, Fernando. Para o Fernando Façanha, dizer da grande homenagem que a associação, que a Academia Cearense de Medicina está fazendo, considerando o Dr. Fernando Façanha muito justamente membro honorário in memoriam. Ele vai receber esse título agora no segundo semestre. Vamos divulgar a data provavelmente na próxima reunião da nossa diretoria. E um abraço para todos aqueles torcedores do Vozão, mas torcedores também do futebol cearense, né? O futebol cearense está numa época muito boa. O Ceará está comemorando seus 110 anos agora pela primeira vez, depois, desde o ano passado, chegando ao G4. Não sei se de onde para hoje caiu, né? Não, tá no Certo? G4. Aí está lá, né? E aí vai um grande abraço, agradecer a audiência. Daqui a pouco entra o Gomes Farias. O Gomes Farias deve estar escutando aqui. Ele deve falar alguma coisa. Farias entra depois do nosso programa. Bom, Fernando, obrigado aí. Todos que estão assistindo pelo Instagram da Associação Médica Cearense. A parceria de sempre. Doutora Cristina, obrigado. Jorginho, voltaremos no próximo domingo com mais um Saúde em Dia. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Você ouviu Saúde em Dia. Grava